Fala pessoal, tudo bem? Alan Neto, mais uma vez aqui, para a gente dar algumas dicas, né, sobre projetos de melhoria a partir do framework DMAIC, né? Eu já vi falando sobre isso, o framework DMAIC nada mais é do que um mapa mental, né, um mapa de raciocínio, que ajuda a gente a conduzir excelentes projetos de melhoria dentro das empresas que a gente trabalha, né? E como todo projeto de melhoria, chega uma fase que a gente precisa mensurar sobre os ganhos financeiros, né? Então, tem uma série de indicadores que ajudam a gente a medir esses ganhos, não só financeiros, mas do ponto de vista de indicadores de desempenho do próprio processo, né? E a dica de hoje, a quarta dica, é como é que a gente mede o desempenho certo de primeira vez dos nossos processos, sabendo que ao longo de um processo produtivo, os produtos sofrem algumas vezes perdas, né, que a gente considera como os 7 ou os 8 desperdícios Lean, né, como, por exemplo, retrabalho, excesso de estoque, movimentação, né, o não uso do intelecto humano. Então, são desperdícios que, ao longo do processo, nem sempre são mensurados. E como é que a gente pode avaliar o certo da primeira vez no processo produtivo, para que a gente consiga ver se realmente as melhorias implementadas elas foram significativas do ponto de vista de fazer certo da primeira vez, tá certo? Então vem comigo, essa é a nossa quarta dica de hoje. Bem, pessoal, nós estamos na fase melhorada do DMAIC, né? Lembrando, nós saímos aqui da fase de definição, onde geralmente a estratégia de definição de escopo de projeto parte do cliente, né? Então a gente procura entender a voz do nosso cliente e transformar essa voz do cliente em declaração do problema de forma clara, de forma objetiva e que traga a riqueza de detalhe que seja necessário para a gente desenvolver bons projetos. Eu costumo dizer que bons projetos nascem com uma boa definição do que é problema feita lá na fase definir. Depois a gente vai para a fase medir, onde a gente começa a medir, né, essas características, começa a entender ainda o problema, não pensando ainda em solução, não pensando ainda em causa. A gente vai para a fase de análise, onde a gente faz uma série de testes, como, por exemplo, os testes de hipótese, como a gente viu na dica 3, né, desta quarta-feira, e dentro dessa lógica a gente começa a perceber realmente se existe uma relação forte entre efeito e causa, né? Então a gente fala muito na fase analisar sobre a principal equação do Seis Sigma, né, que é y em função de x, ou seja, eu tenho um efeito em função de algumas entradas. E aí eu melhoro, eu implemento soluções, né, aqui na fase de melhoria, e eu preciso também mensurar para saber se essas melhorias elas foram alcançadas. Então, qual é a dica que eu estou trazendo hoje? A dica 4, fazer a medição do rendimento certo de primeira vez, tá? Então, vamos ver aqui como é que seria isso, tá? Vamos levar em consideração um processo produtivo que tem 4 etapas. Geralmente, como é que é medido os processos, né? Ou seja, como é que eu avalio o meu processo ao longo do processo produtivo? Eu avalio tudo que sai pelo que entra, ou seja, se entrou 100 unidades que passaram ao longo dessas 4 etapas de produção e saíram 85, porque, por exemplo, da etapa 1 para a etapa 2, nós tivemos 10 refugos, na etapa 3 nós tivemos 3 refugos e na etapa 4 nós tivemos 2 refugos, ou seja, no total 10 mais 3, 13 mais 2, 15 perdas ao longo do processo, é natural que o rendimento a ser medido seria 85 unidades boas em relação a 100, ou seja, saídas pelo que entra, 85 sobre 100, nós vamos ter 0,85 vezes 100, um rendimento de 85%. No entanto, essa forma de medir é o que a gente chama de rendimento tradicional, né? A gente não mede o que é considerado no Lean como essência, né? Fazer certo da primeira vez. E aí, qual é a proposta que a gente traz? Vamos medir certo da primeira vez. Eu preciso levar em consideração não só o que foi de refúgio, mas todas as perdas de tempo ou de retrabalho ou de falta de desempenho
que eu tenho ao longo do processo. Então, a gente chama isso de rendimentos de primeira vez. Então, ainda dentro desse exemplo, né, eu tenho 100 entradas, 85 unidades boas que saíram ao longo de 4 processos e de atividades subsequentes. No entanto, além do refúgio, ou seja, o refúgio que eu tive na etapa 2 de 10 unidades, o refúgio que eu tive na etapa 3 de 3 unidades, o refúgio que eu tive na etapa 4 de 2 unidades, eu tenho que me deparar com situações onde eu também identifico as fábricas ocultas. Né? E o que seriam essas fábricas ocultas? Justamente os 8 desperdícios do Lean, como eu já comentei. Né? Ou seja, movimentação excessiva, estoque em demasia, vários outros desperdícios dentro dos que a gente pode encontrar dentro da nossa fábrica. Às vezes é uma peça que está alocada no local errado e eu preciso demandar muito mais tempo para ir buscar essa peça e trazer, né? Ou peças que sofrem retrabalho, ou atividades que eu preciso fazer, por exemplo, ligações em demasia ou ligações diferentes para pessoas diferentes para entender como é que é o fluxo de atendimento e por aí vai. Então, fazer certo da primeira vez leva-se em consideração também essas fábricas ocultas. E qual é a sugestão de cálculo de FTT, ou seja, rendimento de primeira vez? Eu vou ter que levar em consideração, além do refúgio, os retrabalhos ou a minha fábrica oculta. Então, vamos ver aqui o exemplo. Entraram 100 unidades na etapa 1, saíram 100 unidades na etapa 1. No entanto, 10 unidades foram para retrabalho, reprocesso. Então, como é que eu vou calcular o certo da primeira vez? Eu vou levar em consideração as 100 unidades que entraram, menos tudo que foi refúgio. No caso da etapa 1, eu não tive refúgio, dá 0, mais as 10 unidades que foram retrabalhadas, dividida tudo isso pelo que entrou, que foram as 100 unidades, ou seja, vai ficar 90 dividido por 100, eu vou ter um rendimento certo de primeira vez, na primeira etapa, de 90%. Na segunda etapa, nós entramos com 100 unidades, dessas 100 unidades, 10 foram para refúgio, 6 foram para retrabalho, ou seja, 100 unidades menos 10 mais 6 dividido pelo que entrou, 100. Dá igual a 10 mais 6, 16, 100 menos 16, 84, 84 sobre 100, igual a 84%, o meu certo de primeira vez na segunda etapa. No entanto, na terceira etapa, não entrou mais 100 unidades, entrou 90. Dessas 90, 3 foram para refúgio, 9 para retrabalho, ou seja, então o meu cálculo vai ser de 90 menos 3 unidades de refúgio, mais 9 que foram para retrabalho, dividido agora por 90, que foi a quantidade que entrou na etapa 3. Então, 90 menos 12 dá 78, dividido por 90, nós vamos ter um rendimento certo de primeira vez para esta etapa de 0,87, ou seja, 87%. E aí, eu vou para a etapa seguinte, a última etapa, na qual entraram 87 unidades, porque foram as 90 menos as 3 que foram para refúgio na etapa 3, ou seja, 87 unidades entraram na etapa 4, menos 2 de refúgio e menos 5 de retrabalho. Então, o meu rendimento certo de primeira vez para esta etapa vai ser de 87 menos 2 mais 5, ou seja, 87 menos 7, então vai ficar 80 dividido por 87. O meu rendimento certo de primeira vez é de 0,92. Alan, e qual é o meu rendimento certo de primeira vez, considerando todas as etapas produtivas? Nós vamos fazer o cálculo de rendimento certo de primeira vez, multiplicando todos os rendimentos certos de primeira vez de cada etapa. Vai ficar igual a 0,90 vezes 0,84, vezes 0,87, vezes 0,92. Ou seja, o meu rendimento certo de primeira vez vai ficar igual a 0,60 vezes 100. O meu rendimento certo de primeira vez é de 60%. Ou seja, muito inferior do que inicialmente eu tinha considerado como rendimento tradicional. As 85 peças que saíram ao longo do meu processo produtivo, dividido pelas 100 unidades, ou seja, 85%. Mas, na verdade, o meu rendimento certo de primeira vez mostra a ineficiência do meu processo em produzir unidades sem defeitos ou sem retrabalhos. Né? Pessoal, essa é a nossa dica de hoje. Quando a gente tiver na fase melhorar do nosso projeto, nós precisamos
consolidar o processo de medição, demonstrando que as ações foram efetivamente foram efetivas e proporcionaram melhorias consideráveis. Então, como é que a gente pode fazer isso, entre outras ferramentas? Medindo certo da primeira vez. Pessoal, essa foi a quarta dica, né? Fica aí o convite para vocês deixarem os seus comentários, fica aí o convite para a gente trocar novas experiências. E também eu reforço aqui o convite da nossa próxima turma de Lean Six Sigma Green Belt pelo grupo IREP, que terá início no próximo dia 7 de julho. Vem com a gente. Um forte abraço e até mais.